Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes. Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem. E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana, o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas. Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma. Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia? As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro?
Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies. Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente, bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados. Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Oh, veja só que cavalo bonito! Mas peraí, ele está dormindo? Na verdade, o animal que você está vendo está apenas cochilando. Ele precisa se deitar para ter uma boa fase REM do sono. Nas pessoas, essa é a fase em que sonhamos. Nossos braços e pernas não conseguem se mexer durante ela. Se não fosse assim, você começaria a agir de acordo com os sonhos e poderia até se machucar. Mas voltando ao cavalo, embora ele esteja apenas tirando um cochilo em pé, isso não deixa de ser uma coisa impressionante. Você não conseguiria fazer isso. Os cavalos têm um sistema de tendões e ligamentos que os ajuda a ficar em pé com facilidade. As principais articulações das patas ficam travadas, então o animal consegue relaxar e tirar uma soneca sem se preocupar com possíveis quedas. Ah, por falar nisso, a quantidade de sono REM que os cavalos precisam é incrivelmente pequena. Geralmente é uma série de intervalos curtos, 2 ou 3 horas no total. É por isso que eles não têm que se deitar com tanta frequência. Alguns animais fazem isso só por se sentirem mais confortáveis. Os cavalos tiram uma soneca em pé mesmo porque dormir não é seguro bastante quando eles estão deitados. É difícil para um cavalo se levantar do chão e essa ação envolve muito tempo. Enquanto um cavalo está se esforçando para ficar em pé, algum animal carnívoro pode atacá-lo e comê-lo como jantar. É por isso que os cavalos apenas se deitam por intervalos curtos de tempo. Eles também têm um esquema especial de vigília, um deles fica vigiando a área enquanto os outros cochilam. E assim, todos vão se revezando nessa função de vigia. Enfim, não só os cavalos, mas as zebras, elefantes, girafas, algumas aves como os flamingos e às vezes até as vacas podem cochilar em pé. Mas então, por que os humanos não conseguem fazer isso? Para conseguir tal proeza, suas pernas teriam que estar alinhadas verticalmente e seus joelhos teriam que ficar travados. Aí, você não precisaria fazer muito esforço para se manter em pé, mas seu corpo não foi construído assim. Se estiver muito cansado, você pode até cochilar em pé, mas irá acordar pouco depois com medo de cair. Seus músculos começam a relaxar gradualmente a cada fase do sono, e pouco depois de cochilar, eles não conseguirão mais manter você em pé. Shhh! É uma noite tranquila de inverno, e o passarinho que está empoleirado na árvore parece estar dormindo. Mas aí, vem um barulho. Um humano certamente não o ouviria, de tão baixo que é. Mas a coruja, é ela que está na árvore, tem uma audição perfeita. Para essa criatura, ouvir bem é mais importante do que ter uma boa visão. Em um piscar de olhos, a ave se move. Credo! Parece que a cabeça dela está virada para trás. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça quase que totalmente. Essas aves possuem globos oculares fixos. Isso significa que seus olhos não giram, então elas têm que compensar essa limitação. Girar a cabeça a um ângulo de 270 graus só é possível porque ela está conectada ao corpo de um jeito muito interessante.
Os tecidos e vasos sanguíneos onde o pescoço se conecta ao corpo não se rompem, eles foram feitos para serem flexíveis. As corujas também têm muitas vértebras, aqueles ossinhos minúsculos que compõem a coluna e o pescoço. Isso é outra coisa que as ajuda a girar a cabeça. Já nós temos uma estrutura de pescoço totalmente diferente, mas que atende às nossas necessidades. Os humanos têm olhos esféricos e conseguem movê-los livremente, ao contrário das corujas. Você simplesmente não precisa que seu pescoço se vire para trás. Mas sim, seria irado fazer isso em uma festa de Halloween. Um tubarão-duende está nadando sem pressa pelas profundezas do oceano, quando vê um peixe apetitoso logo à frente. O tubarão começa a se aproximar de sua futura refeição, mas o peixe percebe a perseguição e tenta fugir. Aí, como se fosse um filme de terror, o tubarão projeta sua mandíbula para fora da boca e abocanha o peixe. A mandíbula terrível do tubarão-duende fica presa a ligamentos elásticos. Ele consegue desdobrá-la de seu focinho, projetando-a até 7,5 cm à frente. Isso permite que o animal estique sua boca para frente para pegar os pobres peixes, lulas ou qualquer outro animal. Ah, se nossa boca pudesse fazer o mesmo! Aí você conseguiria comer qualquer coisa que estivesse longe do seu rosto, sem precisar usar as mãos para pegar. E não estamos considerando as boas maneiras à mesa aqui. Imagine que você esteja deitado em um quarto de hotel, no litoral, observando preguiçosamente os movimentos de uma lagartixa. Ela está correndo pelo chão, chega à parede. Veja só, ela está escalando a parede. E agora está pendurada de cabeça para baixo acima da sua cabeça. As lagartixas conseguem grudar em qualquer tipo de superfície graças a seus dedos bulbosos. Eles são cobertos por centenas de pelos microscópicos. E cada pelo, por sua vez, se divide em pelos ainda mais finos. Isso cria um elo tão forte que as moléculas dos pelos e as moléculas da superfície começam a interagir, fazendo surgir uma atração eletromagnética. Esse método permite que as lagartixas grudem e desgrudem seus dedos e patas de forma super rápida. Ah, sim. Dirigindo pelo campo, janelas abertas, música, boa e em alto volume. Apenas mais uma viagem. Você vê um monte de vacas pela janela, uma delas realmente se destaca, literalmente. As outras vacas parecem hamsters pretos e brancos. O recorde mundial do Guinness para a vaca mais alta de todos os tempos vai para esta vaca chamada Blossom. Esta gigante devoradora de grama tinha 2 metros de altura. É melhor alguém comprar tênis de basquete para essa vaca. A vaca média tem cerca de 1,5 metro de altura. Então Blossom devia se sentir uma gigante. Quando você é tão alto, você não fica parado no campo comendo grama. Blossom era a recepcionista oficial de um resort local. Big Jake. E acredite em mim, grande é um eufemismo. Esse cara ficou famoso por ser o cavalo mais alto do mundo, alcançando incríveis 1,90 metro de altura. Vamos precisar de muitos tênis de basquete. Que garanhão! O que na verdade significa praticamente apenas um cavalo macho. Então... Agora, que tal esta coisa pequena e fofa? A menor égua do mundo. O nome dela é Thumbelina. Que nome perfeito! E ela tem apenas 50 centímetros de altura. Mas isso não a impediu de se tornar viral. Ah, e o menor cavalo, macho, é chamado Bumble, que significa bolha em polonês. Ele tem apenas 60 centímetros de altura, mas seu coração é enorme. Tão fofinho e mais baixo que um galgo. Agora, eu sou uma pessoa que adora cachorros. Bom, uma pessoa que adora cachorros de tamanho normal. Zeus, um dog alemão, era oficialmente o cachorro mais alto do mundo. Ter 1,20 m de altura apoiado nas 4 patas fazia com que você pensasse que estivesse diante de um pequeno cavalo. Imagine aquele focinho acordando você de manhã e que tal levá-lo para passear? Você precisaria de uma guia bem forte. De acordo com seus proprietários, ele era um gigante gentil e normalmente descontraído, felizmente. E Zeus tinha um trabalho muito importante. Ele era um cão de terapia certificado, espalhando seu amor e alegria para todos os necessitados. Imagine um cachorro assim. Você não precisaria colocar uma tigela de água diariamente, pois ele poderia apenas beber direto da torneira. Abraçar seria um nível totalmente diferente também. Quanto você supõe que ele comia? Ele caberia na sua cama? Tantas perguntas. E se você gosta de gatos, é melhor você ronronar, sacou? De qualquer forma, este gato legal aqui é tido como o gato domesticado mais comprido do mundo. O nome dele é Barivel, que significa palhaço, e ele vem de uma pequena cidade na Itália. Ele é um gigante gentil também, o que é bom porque ele é mais longo do que um taco de beisebol. Quando vem uma foto, as pessoas geralmente pensam que ele foi photoshopado.
Ele gosta de se bronzear ao sol perto da janela, olhando para o quintal. Caçar ratos deve ser como perseguir formigas para ele. Os antigos detentores desse título se chamavam Ludo e Stewie, da mesma raça do Barivel. Isso é muito pelo de gato no sofá novo da minha mãe. Nossa! O próximo é um coelho chamado Darius. Suas orelhas compridas e nariz de botão fofo não são motivo de ele ser especial. Um coelho normal tem cerca de 35 centímetros, mas Darius aqui tem pouco mais de 127 centímetros. Isso é basicamente um coelho cachorro. Darius cresceu em uma fazenda na Inglaterra e viver em um campo aberto deu a ele uma personalidade super tranquila. Alimentá-lo deve ser difícil. Darius deve ser uma máquina de comer cenoura. Não quero descer por aquela toca do coelho. Chega de coisas fofas. É hora de alguns animais mais exóticos. Talvez até mesmo alguns míticos. Mitos são apenas como as pessoas explicam coisas malucas, como a lenda do homem de lábios brancos, que na verdade era apenas eu, comendo cheesecake. Rápido e evasivo sobre a água, capaz de derrubar um navio inteiro. O Kraken era famoso por fazer navios desaparecerem. É o que dizem as lendas. Provavelmente apenas histórias de marinheiro contadas para assustar os novos recrutas. Mas os pesquisadores podem ter encontrado seu irmão mais novo. A maior lula já registrada tinha cerca de 18 metros de comprimento, mas os pesquisadores se esqueceram de filmá-la. Ah, não! A maior lula já capturada pelas câmeras tinha cerca de 7,5 metros, que é como um trailer. Os cientistas acham que pode haver outras maiores por aí, mas elas são tímidas diante das câmeras. O tubarão branco assustando os animais do oceano à torto e à direito. Aqui falaremos da fêmea conhecida como Rainha do Oceano. Ela não é uma dessas rainhas dóceis e gentis. Ah, não. Os cientistas foram capazes de marcá-la para estudá-la mais. Esta rainha pesa cerca de 1,5 toneladas. Isso é como 6 motos ou 14 mil cachorros quentes. Ela foi capturada nas águas da Nova Escócia por uma equipe de pesquisadores aterrorizados. Ainda bem que os tubarões apenas descansam no oceano. A menos... Que tal um episódio de Shark Ninja Warriors? Esse é o maior espécime, agora o mais longo. Bom chute, mas não. Definitivamente não é uma cobra. Mas é tão longo quanto meio campo de futebol. Este animal foi descoberto nas águas profundas da Austrália. Ele foi encontrado lá, brilhando. E veja só, os cientistas dizem que não é nem mesmo uma única criatura, apenas age como uma. Na verdade, é uma colônia inteira, se clonando e multiplicando até ficar cada vez maior. O nome técnico... Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando, sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de 1 ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso.
Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gympie Gympie oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Gympie Gympie a de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A Gympie Gympie é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma Gympie Gympie, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a Gympie Gympie o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada.